Olá pessoal, como conversado com vocês em sala de aula, eu vou gravar os vídeos relacionados aos assuntos que nós já abordamos, para que vocês possam utilizar esses vídeos como um material para rever o conhecimento ou rever o conteúdo que já foi ministrado. Então, vamos tratar aqui de cartografia básica, exatamente seguindo aquilo que foi apresentado exclusivamente em sala de aula, ok? Então esse vídeo tem esse objetivo, para que vocês possam rever o conteúdo que já foi ministrado. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre princípios básicos de cartografia. Vamos seguir estritamente os slides que nós apresentamos para vocês em sala de aula. Então, o conceito, conceitualmente, a cartografia aí, ele é um conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas baseados nos resultados de observação direta ou de análise de documentação com vistas à elaboração ou reparação de cartas, projetos e outras formas de expressão, assim como sua própria utilização. Esse é o conceito atrelado, que a gente encontra na maioria dos livros técnicos, entendeu? Então, ela tem o objetivo de, exatamente, apresentar uma elaboração ou apresentar uma representação gráfica, entendeu? Do espaço geográfico, entendeu? Com base aí em coleta de dados em campo, que a gente vai buscar isso com os equipamentos hoje que nós temos aí de obtenção de dados, quer seja a própria sensoramento remoto, a fotogrametria, e etc, entendeu? Então, o objetivo então da cartografia é que a gente possa entender um mapa, que a gente possa compreender o que ali se encontra, é que a gente possa começar a conhecer sobre o espaço geográfico sem a necessidade específica de você ir ao local. Entender o mapa não é apenas saber você localizar um rio, uma cidade, uma estrada ou qualquer outro fenômeno que ali se encontre. É compreender que o mapa ela é uma representação de um espaço real. Ela é transmitida a partir da linguagem cartográfica, que se utiliza de 3 elementos básicos para que a gente possa fazer essa expressão gráfica. Primeiro, que é um sistema de signos, onde você vai criar simbologias, para que você possa expressar os objetos do mundo real. Você vai utilizar aí um processo de redução, porque você precisa colocar uma grande área, ou uma extensão de área, representadas graficamente dentro, por exemplo, de um formato como um A4, como um A1 ou como um A3, então não importa, ou seja, é dentro de uma porção reduzida, E você também precisa empregar aí um sistema projetivo para que você possa sair do espaço que é extremamente esférico e possa representar ou possa apresentar os seus produtos sob uma forma plana. Então, entender mapas, portanto, significa aí dominar essa linguagem cartográfica, quer seja o sistema de signos, o processo de redução e o processo de projeção. Então a cartografia ela vai fazer uso aí de modelos matemáticos para projetar as feições terrestres sobre a superfície de referência e depois reprojetar as mesmas feições sobre superfícies de projeção, planificando-as e gerando o que nós chamamos de mapas, plantas e cartas. São as representações cartográficas de um modo geral. Em qualquer sistema projetivo ou idealizado que a gente possa ter, a gente vai perceber que existem alguns elementos chaves nisso aí. Então, por exemplo, nós precisamos, para qualquer sistema projetivo idealizado, nós precisamos do que nós chamamos de superfície de referência. A superfície de referência, que está aqui, ó, de cor azul, ela é onde se encontram os nossos objetos. Ou seja, aqui eu tenho uma árvore, que é um objeto real, no real. Eu tenho aqui o pé da árvore, que na verdade uma idealização, é onde exatamente o tronco se encontra ali com o terreno. Então este ponto, que é exatamente o ponto de interesse particular, nós chamamos esse de ponto objeto. Eu poderia tratar ainda que todos os objetos do mundo real
é um conjunto ou uma coleção de pontos objetos que eu posso pegar cada um deles especificamente para poder fazer a sua projeção. E também nós temos aí a superfície chamada superfície de projeção, é onde nós vamos levar o nosso ponto objeto. O ponto objeto ele se encontra aqui na superfície de referência e ele tem que ser levado ou transferido para a superfície de projeção. Como é que nós fazemos isso? Através de uma feição que nós chamamos de projetante, está aqui em vermelho. Ou seja, a projetante ela pode ser uma curva, ela pode ser uma reta, né? É por meio dela que nós transferimos o ponto objeto para cima da superfície de projeção. A interseção da projetante com a superfície de projeção gera o que nós chamamos de projeção. Então, aqui está o ponto objeto A, aqui está a projeção do ponto objeto A. E o que me interessa, basicamente, são as projeções, porque é por meio das projeções dos objetos reais que eu vou construir as minhas representações gráficas. Ou seja, pelo conjunto de projeções, né, que eu tenho dos pontos objetos do mundo real, eu vou ligar isso sobre a minha projeção, vou colocar simbologia, vou fazer uma série de tratamentos, né, gráficos, empregando cor, empregando simbologia, para que eu possa representar graficamente o meu espaço geográfico. Qualquer sistema projetivo que a gente possa idealizar, esses elementos têm que estar presentes, ou seja, superfície de referência, superfície de projeção, ponto objeto, projetante e projeção. São os elementos clássicos de qualquer sistema projetivo. A superfície de referência, ela corresponde aí ao espaço geográfico, ou à superfície física da Terra, onde se encontram todos os objetos, ou seja, as feições que me interessam, né? Ou seja, as feições de interesse imediato da engenharia. Ali estão os postes, árvores, lagos, rios, etc. Ou seja, todos os objetos que me interessam. O ponto objeto, na verdade, corresponde a uma posição específica sobre a superfície de referência e normalmente está associado aos objetos que eu desejo projetar. Por exemplo, o pé de um poste, o pé de uma placa de sinalização, a quina de um muro ou de uma edificação, ou seja, tudo aquilo que a gente possa representar graficamente e que se encontra na superfície física da Terra. A superfície de projeção, ela corresponde à superfície sobre a qual deverão ser projetadas todas as feições existentes na superfície de referência. A superfície de projeção, normalmente, ela corresponde à superfície que promove uma simplificação do espaço geográfico. Olha só, elas promovem uma simplificação do espaço geográfico. Por quê? Porque o espaço geográfico ele é extremamente complexo. O mundo real é extremamente complexo. Nós não temos modelos matemáticos capazes de definir a geometria do espaço geográfico. Então, nós buscamos a simplificação dele. Então, a superfície de projeção ela tem esse objetivo, de buscar a simplificação do espaço geográfico, e é por isso que nós utilizamos ela, para que a gente possa projetar em cima dela e simplificar o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, né, como ele se apresenta de forma muito complexa, e a gente não tem como representá-lo por meio de matemáticos apropriados, a superfície de projeção, né, a superfície de projeção ela vem com esse objetivo de simplificar essa realidade existente. A projetante ela corresponde a uma linha imaginária que promove o transporte do ponto objeto a partir de sua posição sobre a superfície de referência até a superfície de projeção. A projeção em si é a interseção entre a projetante com a superfície de projeção, ou seja, é um ponto, né? Os produtos oriundos dos sistemas projetivos correspondem ao conjunto de projeções que, devidamente conectados por meio de linhas sobre a superfície de projeção ou por intermédio de simbologias predefinidas, representam graficamente as feições do espaço geográfico. Nesse contexto, serão criados mapas, cartas e plantas, né? Todos os elementos indispensáveis ao estudo da engenharia e arquitetura. E aqui estão as características principais da superfície de referência, superfície de projeção, projetante, né, que a gente utiliza, né, na cartografia. A superfície de referência, em um primeiro momento, é a própria Terra. É a própria Terra, né? Em particular, nas projeções cartográficas, né, o elipsoide também vai ter esse status. Ou seja, o elipsoide ele vai servir também como uma superfície de referência. Por quê? Porque todos os objetos que estão na superfície física da Terra serão, né, projetados inicialmente em cima do elipsoide de revolução e depois, utilizando uma metodologia de projeção apropriada, serão projetados na superfície de projeção mais comuns, seja aí o plano, o cilindro ou o cone, né? A esfera, em alguns momentos, pode também assumir o papel de superfície de referência.
mas no primeiro momento, né, a terra real é a minha superfície de referência e a partir daí é que eu vou começar a trabalhar. Projetantes são curvas ou retas, sendo essas ortogonais ou oblíqua aí à superfície de projeção. A origem das projetantes, ela pode ser pontos impróprios, ou seja, estão localizados no infinito. Eu não sei de onde vem essa curva, eu não sei de onde vem essa reta, né? Ou eles podem estar em locais definidos, né, a priori aí pelo estabelecimento de condições geométricas bem definidas. Por exemplo, o centro de massa da Terra pode ser o ponto de partida das projetantes, né? Ou o ponto oposto ao ponto de tangência, né, de uma superfície, por exemplo, de uma projeção plana, pode ser também, né, imposto pela própria geometria, né, que você estabelece. Então, ou a gente pode também estabelecer isso por condições matemáticas pré-estabelecidas, né? A projetante, ela é responsável pela obtenção da projeção, porque é a interseção dela com a superfície de referência que me dá a projeção específica. Nesse aspecto, associa-se um conceito de transformação da superfície de referência para a superfície de projeção, a qual poderá ser de natureza estritamente geométrica, semigeométrica ou matemática, né? No caso específico das projeções cartográficas empregadas na engenharia, elas serão basicamente matemáticas, porque é por meio de equações matemáticas que nós faremos a transformação. A superfície de projeção, ela poderá ser um plano, ela poderá ser um sólido de revolução ou até mesmo uma superfície qualquer, definida por modelos matemáticos apropriados, né? Por exemplo, superfícies quadradas. No entanto, as superfícies de projeções mais utilizadas são aquelas que são planificáveis, ou seja, são aquelas que podem se tornar planas. E quais são elas? O próprio plano, o cilindro e o cone. Esfera, geóide e elipsoide são superfícies intermediárias de projeção. A gente não temos produtos específicos dessa natureza. Elas vão servir apenas como uma etapa intermediária. A cartografia, por exemplo, faz isso. Tira da terra real, bota no elipsoide, depois do elipsoide planifica um cilindro transverso e secante, né? A topografia clássica, né, ela faz de uma forma diferente. Ela tira diretamente da superfície física da Terra e joga diretamente no plano, que é o plano topográfico que nós vamos projetar. Então, depende como que a gente vai analisar isso. O conceito de escala, empregado em cartografia, não só em cartografia, mas nas engenharias de modo geral, é um conceito relativamente simples, né? Escala, na verdade, é uma razão entre duas grandezas. Nós temos aqui D minúsculo e D maiúsculo, onde D minúsculo é a dimensão do objeto no desenho e o D maiúsculo é a distância do objeto real. Essa razão entre a distância medida na carta e a distância real é o que dá exatamente o conceito de escala, é um conceito numérico de escala. Geralmente as escalas elas são apresentadas em uma razão aonde, né, principalmente as escalas de engenharia, tá? Que na verdade são escalas de redução e não de ampliação. Aonde você tem a parte do numerador é 1 e o denominador é sempre um número múltiplo de 10. Às vezes, né, não necessariamente, mas na grande maioria das vezes múltiplo de 10. Então, por exemplo, 1 para 10, 1 para 1000, 1 para 100, né, 1 para 300, 1 para 3000. Isso são exemplos de escalas, né, numéricas que são utilizadas na representação. Então, o denominador aqui da escala, ela indica, na verdade, o número de vezes que a distância real, né, aquela que se encontra no terreno, ela foi reduzida na sua representação gráfica. Isso quer dizer, se eu estou trabalhando na escala de 1 para 3000, qualquer grandeza no terreno foi diminuída, né, 3000 vezes para caber exatamente no espaço que a gente quer fazer a nossa representação. E nós temos uma outra forma também de fazer essa representação, é por meio da escala gráfica. Que a escala gráfica, na verdade, é uma representação, né, que está atrelada à representação gráfica que nós fazemos. E a gente coloca lá no desenho, né, exatamente uma simbologia tipo essa aqui, ó, onde colocamos aqui, ó, números e um espaçamento. Ou seja, a distância entre o 0 e o 3 quer dizer que, para mim, né, para quem está lendo a carta ou a carta que nós estamos produzindo, que esse comprimento ele tem exatamente 3 km. Então, se você quer saber, né, uma distância na carta, quanto que ela vale, basta que você pegue ou por meio de
né, de um compasso, né, aquela distância, vai na representação gráfica da escala gráfica e coloca ali uma ponta no zero e a outra ponta onde seccionar, você vai ter exatamente uma medida de quanto que aquele valor mede no terreno. Então, essas escalas, elas são feitas com esse objetivo, né, de você ter uma noção, né, de como que as grandezas são representadas, qual o tamanho delas especificamente. Então, é uma representação gráfica de várias distâncias no terreno sobre uma linha reta graduada, e ela é constituída de um segmento à direita de referência, que é o zero, né, que é exatamente, né, como a escala primária, né. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma projeção cartográfica. Veja que é da mesma região de Cornélio Procópio. Nós temos aqui, ó, a escala de 1 para 50 mil, a escala de 1 para 100 mil, escala de 1 para 250 mil e escala de 1 para 1 milhão. Veja que à medida que, né, o denominador da escala vai aumentando, o desenho vai diminuindo, as feições vão diminuindo. Na escala de 1 para 50 mil, a mancha urbana de Cornélio Procópio ela está bem visível, está bem definida. Na escala de 1 para 100 mil, você também consegue ver a mancha urbana. Mas na escala de 1 para 250 mil, isso já fica um pouco já difícil, porque isso aqui já tem um processo já de generalização dessa mancha urbana e você não pode precisá-la com tanta clareza, né? Já na escala de 1 para 1 milhão, né, isso se reduz a um ponto, se reduz exatamente a uma simbologia pontual, aonde eu só vou ver a posição planimétrica, né, da cidade de Cornélio Procópio. Então, a escala, né, à medida que você vai aumentando esse número de denominador, você vai diminuindo cada vez mais o objeto. Como nós vimos lá na geodésia, né, um ponto na superfície física da Terra, ele fica definido, né, quando você conhece exatamente, né, o que nós chamamos de latitude e longitude do ponto. Ou seja, é quando a gente define, né, a interseção entre os paralelos e os meridianos. O encontro de um paralelo e meridiano, ele gera um ponto exatamente acima da superfície de referência que eu estou trabalhando. Nesse caso aqui, especificamente, se eu estivesse trabalhando aqui com o elipsoide de revolução, né, os paralelos e os meridianos traçados em cima do elipsoide de revolução, os encontros deles me dariam posições espaciais, aonde eu posso atribuir uma latitude e uma longitude para esse ponto, né? Então, a posição espacial de qualquer objeto na superfície física da Terra fica definido pelo conhecimento da latitude e longitude e também da altitude elipsoidal atrelada a ele. E como nós vimos na geodésia, né, para que a gente possa definir, né, a planimetria do meu ponto, eu tenho que atribuir esses três valores: latitude, longitude e altitude elipsoidal. Entra aí uma outra componente, que é a componente altimétrica, evidentemente, do meu ponto, que é aquela distância atrelada ao geoide e que nós chamamos de altitude ortométrica. Então, a composição da latitude, longitude e altitude elipsoidal forma a planimetria do meu ponto e a altitude ortométrica forma a componente altimétrica do meu ponto. O conhecimento desses elementos permitem que eu identifique de maneira única, né, qualquer objeto em cima da minha superfície de referência.